Boa noite! Somos estudantes de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela FMU. O trabalho apresentado aqui é da disciplina de Teorias da Comunicação com o professor Rogério. E o tema de hoje é Cultura das Mídias, baseado no livro de Lúcia Santaella. Maria Lúcia Santaella Braga é professora titular de pós-graduação em Comunicação e Semiótica da PUC São Paulo. Entre os anos de 1976 e 1996, no Brasil e na Alemanha, foram publicados diversos artigos da autora. Foram 30 anos de estudos acerca da temática das mídias, cultura de massa versus cultura erudita, popular versus elite. A partir daí, chegamos ao ponto do trabalho de Santaella, que é o crescimento e a expansão das mídias sendo cada vez mais absorventes. No que Santaella acredita? Santaella acredita que quanto maior a propagação e a multiplicação das mídias, maior é a movimentação e a dinamização das relações entre as diversas produções culturais. Cultura das mídias é um conceito? Cultura das mídias é um conceito importante. Santaella acredita que, inversamente, a cultura de massa é homogênea e disforme de mensagens, e a cultura das mídias produz no receptor dessas mensagens efeitos de comunicação. Mas afinal, quando aparece a cultura das mídias? A cultura das mídias aparece a partir dos anos 80, quando se intensificaram misturas entre meios e linguagem, resultando em multiplicadores de mídias. Ao mesmo tempo, novos equipamentos e dispositivos permitiam uma cultura disponível e transitória. Por exemplo, Walkman, videocassete, videoclipes e etc. Tecnologias, equipamentos, as linguagens criadas para circularem neles. Tem neles como principal característica proporcionar a escolha e consumo individualizados em uma opção ao consumo massivo. Santaella acredita que devido à multiplicação de mensagens e fontes, a própria audiência fica mais seletiva. Cultura da mídia deve ser entendida como uma interação entre inúmeros códigos e processos de sentido cultural que atuam em cada uma das mídias. E, por consequência, produz como receptor dessas mensagens efeitos de comunicação e percepção totalmente singulares. A que o conceito da cultura está ligado? O conceito da cultura está ligado à semiótica, ciência dos signos, que tem como foco nos meios comunicacionais, são meios e modos processados pelo homem para produzir sentidos a serem comunicados. Todo o esforço da semiótica deve se endereçar para a investigação dos modos como os mais diferenciados processos de linguagem funcionam comunicativamente e culturalmente. Do que trata-se a cultura das mídias? A cultura das mídias não se confunde nem com a cultura de massa, nem com a cultura digital, ou a cybercultura. Trata-se de uma cultura intermediária. Então, de onde nasceu a cultura digital? A cultura digital não nasceu diretamente da cultura de massa. Foi semeada por processos de produção, distribuição e consumo comunicacionais, que cumpriram o papel de preparar suas audiências para um consumo customizado. Processos de convergência das mídias. Primeiro foi a invenção do jornal, quando surgiram condições técnicas para o uso da palavra e a imagem. O contexto em que a cultura de massa começa a ser desenhada. É da mesma forma que a cultura das mídias prepara um contexto para a cultura digital. O surgimento do jornal prepara o contexto para a cultura de massa. Que processo a cultura das mídias sofreu? A cultura das mídias sofreu um processo de hibridismo midiático, ou seja, a fusão entre diferentes mídias. Podemos ver isso através de telejornais, além do surgimento de dispositivos que facilitaram o acesso da população aos meios de comunicação e informação. Com isso, a comunicação passa de massiva. Muitos receptores consomem uma única mídia e uma única forma, para individuais. Receptores consomem o que desejam na hora que desejam. E como percebemos isso? Para se perceber como tais escolhas são disponibilizadas, basta atentar para os modos como as mesmas informações transitam de uma mídia a outra, distribuindo-se em aparições diferenciadas. As mídias tendem a se engendrar como redes que se interligam, e nas quais cada mídia particular tem de uma função que lhe é específica. É a cultura como um todo que a cultura das mídias tende a colocar em movimento, acelerando o tráfego entre as suas múltiplas formas, níveis, setores, tempos e espaços. O que é a cybercultura? Já a cybercultura é a que está presente nos dias de hoje e é consequência da anterior.
sendo caracterizada pela convergência das mídias. Ou seja, um aparelho tem acesso a inúmeras mídias, como por exemplo o celular, que atua como GPS, máquina fotográfica, etc. E pelo poder de interatividade do consumidor, que também produz conteúdo nos meios comunicacionais. Processos de comunicação: emissor, mensagens e mensagem. Comunicação de massa: emissor, mensagens, receptores, sem conexão entre si. Qual é o processo da comunicação de massa? A comunicação de massa é um processo no qual uma pessoa fala para muitas outras. Para Santaella, numa margem ampla, a comunicação de massa é anônima. Característica das culturas das mídias: proliferação das próprias mídias, mobilidade e capacidade de trânsito da informação de uma mídia a outra, cultura do efêmero, do passageiro, do descontínuo e do esquecimento. Rede das mídias: TV, mídia de grande diversidade funcional, possui pluralidade de dimensões internas. Mídia altamente absorvente, traz para si qualquer mídia de qualquer forma de cultura. Tecnologias como videocassetes, walkie-talkie, aparelhos para gravação de vídeos, videoclipe, indústria de videogame são considerados parte de cultura de mídias. Signos e linguagem das mídias. De acordo com o texto de Santaella, existem 6 tipos de informações culturais: cultura oral, a cultura escrita, a cultura impressa, a cultura de massa, a cultura das mídias e a cultura digital. Não podemos dizer que as transformações culturais ocorrem apenas por conta das novas tecnologias e meios de comunicação e cultura. Os responsáveis por moldar o pensamento dos seres humanos são os tipos de signos que circulam nesses meios. No texto, a autora procura deixar claro que as mediações sociais não vêm da mídia, mas sim dos signos, linguagem e pensamentos que elas vinculam. Mas afinal, o que é a cultura da mídia? A cultura da mídia é a cultura dominante. Ela fornece recursos que ajudam na construção de uma cultura comum. Ela também fornece materiais que ajudam os indivíduos a criarem identidades. As imagens de celebridades substituem a imagem da família, e as pessoas seguem e idealizam esses modelos, muitas vezes até mesmo como uma religião. Indo mais além, ela impõe um modelo de como pensar e agir, como nos vestir e o que é bem e o que é mal. A cultura é produzida em massa pelos meios de comunicação, de acordo com o interesse das forças poderosas, assim promovendo a dominação. As pessoas são submetidas a um fluxo de imagens e sons dentro de suas casas e cada vez menos distinguem a realidade da representação. Mas é importante saber como interpretar e criticar as mensagens passadas pela mídia. Contudo, ela também fornece recursos para aceitar ou recusar as mensagens, e qualquer indivíduo pode discordar ou internalizar a mensagem a partir da sua própria cultura ou ideologia. 3, 2, 1, foi! Gente!